Olha como é grave você receber pessoas na sua casa que não têm a mesma doutrina igual à sua. Em 2 João, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebeis em casa e nem tampouco saudeis. Nesse Natal agora de 2022, eu recebi uma pessoa na minha casa que há um tempo atrás nós éramos íntimos e por algum motivo nós nos afastamos, mas por eventualidade essa pessoa veio passar a ceia comigo na minha casa, comigo e meus filhos. E para você ver como a palavra de Deus é muito certa no que ela fala, essa pessoa não tem a mesma doutrina que a minha, né? De de ser cristão e seguir as doutrinas e os mandamentos e os ensinos que a Bíblia presta. E antes de nós comermos, antes de nós bebermos, eu louvei ao Senhor, louvei com muito amor, com muito afeto, como eu sempre faço, porque Deus habita entre os cânticos, entre os louvores, e comecei a orar, 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 e de repente o Espírito Santo de Deus começou a tomar a mim e foi fluindo aquele espírito, aquela glória, aquela presença, e comecei a me arrepender dos meus pecados e agradecer pelos livramentos e aquela unção, eu chorando muito e tudo mais. Mas aí depois disso nós bebemos, nós comemos e tudo mais. Aí passou-se um tempo, nós tivemos um atrito, né, porque nós somos carne, e o que que acontece? Como que eu posso dizer sem ofender a pessoa? Eu não quis mais a presença dessa pessoa na minha casa, que foi só um momento mesmo de comunhão, porque ele é parente de um parente meu, e não significa que nós temos que ter intimidade, não significa que nós temos que ter convívio. E o que que aconteceu? Essa pessoa começou a falar que o que eu estava tendo era demônio. Era demônio e que jamais o Espírito Santo ia habitar em mim. Então, e não me ofendeu em algum momento. Eu só chorei muito porque eu não admito que a pessoa fale do Espírito Santo. Ela quer falar de mim, ela pode falar à vontade, mas só que a palavra diz que a gente vai ter perseguições, né? Que nós vamos, quem segue o Evangelho, a gente vai ter perseguições. E o inimigo usou essa pessoa para se levantar e falar que o que eu tava ali era era demônio, não era Espírito Santo. Mas só que a palavra de Deus diz para nós ficarmos felizes quando isso acontecer, porque existe pessoas que têm inveja da intimidade que você tem com Cristo. Então, assim, cuidado com quem você coloca na sua casa, cuidado com quem você saúda, né? Que você fica cumprimentando aí todo mundo. A palavra de Deus é muito clara. Se alguém vem ter convosco, não traz a doutrina. Se alguém vai até você na sua casa, né? Não tem a doutrina, não recebeis em casa e nem tampouco saudeis. Então, assim, se eu não tivesse colocado essa pessoa dentro da minha casa, isso não teria acontecido, entendeu? Mas nesse dia eu senti tocada no coração para convidar essa pessoa, porque eu fiquei com pena, né? Achando que essa pessoa não ia ter ninguém para passar a, a ceia. Mas só que é aí que eu te falo. Às vezes, pena não resolve. O que resolve é ter compaixão. E compaixão é o quê? É aquela pessoa lá e você aqui. Compaixão é você orar por essa pessoa. Não significa que você tem que estar com ela, não significa que você tem que andar com ela. Então, muito cuidado com quem você coloca na sua casa, para amanhã ou depois a pessoa não sair falando o que acontece na sua intimidade, o que tem dentro do seu armário, o que você come, o que você veste, as suas intimidades, sabe? Sabe que aquela pessoa vai na sua casa para observar tudo e depois sair espalhando o que acontece, né? Como você se comporta com seus filhos, ou como você se veste, ou o que você tem de comer, ou se você não tem de comer. Então, assim, cara, depois que eu comecei a firmar no Evangelho e seguir as doutrinas da palavra e começar a ler a palavra, porque a palavra de Deus diz para nós meditarmos dia e noite nela, que só assim a gente seria, né, firme, só a gente evitaria de tropeçar com o nosso pé em pedra. Hoje eu entendo. Se eu tivesse lido isso aqui antes, essa pessoa não teria entrado dentro da minha casa e não teria falado que o Espírito de Deus que estava habitando em mim era um demônio. Mas se o próprio Jesus foi chamado de Beelzebub, imagina eu. Ai, gente. Mas enfim,
Isso é sério. Eu tô brincando aqui agora, mas isso é sério. Cuidado com quem você coloca na sua casa.